Amados, antes de eu começar, eu estou imensamente grato. Primeiramente a Deus, segundamente a nossa igreja, o nosso pastor, terceiramente não tem, mas a toda a equipe, a Adriano, a Lili, muito obrigado por a janta de sexta-feira, aquelas pessoas que têm participado com isso com a gente. Eu sei que tem muita gente que não conseguiu vir, mas tem muita gente que se empenhou, que nos ajudou com o objetivo da nossa equipe, do nosso trabalho em Portugal. A nossa equipe já está lá trabalhando já faz uns 3 semanas. Eu estou saindo para lá dia 7, 8. Eu quero agradecer porque todos nós, a gente está indo junto, irmão. Muito obrigado mesmo por aquelas pessoas que colaboraram, que ajudaram, que trabalharam. Não tenho como agradecer a Lili. Lili, Deus te abençoe. Adriano, obrigado, meu querido, obrigado mesmo. Pastor, a pastora, todo mundo que dispôs, a igreja, os irmãos que tiveram de acordo, aqueles que colaboraram, que oraram, obrigado mesmo, obrigado. E lembrem que a gente está indo junto para a Europa, tá? E esteja em oração com a gente também. Quem tem um trabalho árduo lá, os corações estão muito abertos. O retorno que a gente tem tido é que o povo está muito aberto para o Evangelho, assim que estamos indo com muita expectativa daquilo que Deus está fazendo já lá e aquilo que Deus vai fazer. Amém? Então, eu agradeço a Deus e a vida de vocês por ser parte disso também, tá? Obrigadão mesmo. Eu sei que Deus vai multiplicar. Semeia a gente colhe, não tem como. Assim que obrigado mesmo. Deus abençoe vocês. Amados, vamos abrir nossas Bíblias lá em Êxodo, capítulo 8, versículo 1. Tem uma palavra muito conhecida aqui. Eu estou com a voz um pouquinho tomada, porque ainda bem que a Lili me deu um chazinho com mel agrião e uma gotita de anis. Eu estou todo chique ultimamente. É uma passagem conhecida. Eu gostaria que a gente pudesse analisar alguns versículos desses. Amados, quão difícil está sendo pregar a palavra de Deus em tempos modernos. Eu quero que a gente possa ver alguns matizes aqui, para a gente poder analisar. Capítulo 8 do livro de Êxodo, versículo 1 diz: E falou Jeová a Moisés: Vai com o faraó e disse-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Deixa meu povo partir para que me sirva. Primeiro ponto que eu quero tocar aqui, amados, sempre que a gente vai dispor nosso coração para servir a Deus, os faraós vão se opor. Sempre que a gente vai dispor o nosso coração, que Deus nos chama para a gente fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer, que a gente se dispõe, que dispõe o coração, que a gente quer, sempre vai ter alguém para se levantar contra, tá? Então presta atenção nisso. É uma forma que o inimigo tem uma resistência. Eu não sei qual é o faraó que muitas vezes está afetando a nossa vida. Pode ser nosso status, nosso trabalho, nossas finanças, enfim, tantos faraós que acontecem aí, mas que querem nos impedir de servir a Deus. Mas o texto continua: Se te recusar a deixá-lo partir, eis que infestarei de rãs todo o teu território. O Nilo ferverá de rãs, e elas subirão e entrarão no teu palácio, nos teus aposentos, no teu quarto, no quarto de dormir, sobre os teus leitos, na casa dos teus conselheiros, nas habitações do teu povo, nos teus fornos, na tua macedeira, e as rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, sobre todos os teus servos. Disse assim Jeová a Moisés. Vamos pular para o versículo 8. E presta atenção numa coisa. Aqui Moisés está dizendo para eles: vamos para o faraó. Deixa eu dizer uma coisa. É a segunda praga. Tinha a primeira praga primeiro. Agora é a segunda praga. Diz: tu tem que deixar meu povo sair.
porque meu povo tem que sair para te servir. Se tu não deixa, vai vir uma praga de rã. Tu imagina o que é uma praga de rã? Tu já imaginou uma praga de rã? Passou pela tua cabeça algum dia uma praga de rã? O que seria uma praga? Imagina que tu vai deitar e tem um monte de rã lá em cima do teu cobertor. Dá repreendido. Tu vai abrir a geladeira e sai um monte de rã lá. Imagina aquele cheirinho assim de rã. Tu vai abrir a panela e um monte de rã assim. Diz que até onde está o pão, imagina lá o pão, e rã por todo canto. Tu imaginou, né? Entra no texto. É uma febre de rã. Diz que está enchendo tudo aquilo. Tu não tem onde caminhar de tanta rã que tem lá. Sai rã. Imagina, as rãs por todo canto, fedendo tudo. E lá está a rã. Diz que os magos, nos versículos antes, diz que os magos, o faraó, fizeram exatamente as mesmas coisas. E aí, versículo 8. Então o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhe pediu: roga a teu Deus que afaste as rãs de mim, do meu povo, e permitirei que teu povo possa ir oferecer sacrifício ao Senhor. Aqui o faraó, ele recapacitou. Diz: nossa, é muita rã. Não vou deixar nada primeiro. Agora muita rã. Chama Moisés aí, chama Arão, me ajuda aqui porque tem muita rã. Pelo amor de Deus. Presta atenção no contexto. E Moisés replicou ao faraó: informa-me, quando deverei eu rogar por ti, pelos teus conselheiros, por todo o teu povo, pelas rãs, para que as rãs saiam das tuas habitações e do teu território e fiquem retiradas somente no rio. E aqui vem a resposta mais maravilhosa do faraó, que diz: amanhã. Amanhã, respondeu prontamente o faraó. E Moisés retrucou: muito bem, seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há nenhum outro Deus a não ser o nosso Deus. Amados, presta atenção. Tem uma infestação de rã. Tem rã por todo canto. Moisés tinha o poder nas mãos de poder solucionar aquele problema para o faraó. Qual é a resposta do faraó? Amanhã. Seria uma loucura, não? Imagina que Deus tem a solução dos nossos problemas hoje. Tem uma solução agora. Temos um Deus real, certo? Que está aqui hoje, sim ou não? Um Deus real, um Deus vivo, um Deus poderoso, que pode tirar todas as perevas da nossa vida e todas as rãs, infecção de rã na nossa vida. E a gente está muitas vezes como esse faraó: quando tu quer que eu tire isso? Amanhã. Eu não sei se esse faraó se apaixonou por alguma rã dessa aí, de repente queria passar uma noite má com uma rã. Uma noite má com essa rã. Porque não sei. Imagina que Deus tem a solução dos nossos problemas agora, e Deus quer te dizer: meu querido, o que tu queres que eu te faça? E tu diz: eu quero isso, só que amanhã. Quantos de nós temos essa resposta para Deus? Amanhã eu começo a fazer dieta. Amanhã eu começo a me consagrar a Deus. Não, agora sim, depois dessa palavra, amanhã eu vou me santificar. Não, amanhã eu começo a ler minha Bíblia. Não, amanhã, e sempre amanhã, e sempre amanhã, e sempre amanhã. Nós temos uma tendência, como seres humanos, a um Deus do passado, um Deus que fez muitas coisas, e a gente conta o testemunho dos milagres de Deus. Ou temos uma tendência ao Deus do futuro, sabe? Não, porque Deus vai fazer, e nós vamos fazer com Deus, e a gente joga lá para frente, ou jogamos lá para trás, porque temos medo de nos comprometer com agora. Estamos tão incrédulos, muitas vezes, que a gente não quer assumir o compromisso de hoje, agora. Quando tu queres que tu tire essa sanção?
Hoje eu quero mudar de vida. Hoje eu quero transformar. Hoje eu quero que Deus faça a diferença. Senhor, hoje eu quero ver o milagre. Hoje, agora. Mas nós, por medo, muitas vezes nós oscilamos na nossa fé, ao ponto que a gente joga lá para trás, porque Deus fez, ou lá para frente, o que Deus vai fazer. E a gente tem medo de assumir o compromisso com Deus hoje. E falamos amanhã. Que nem esse faraó. Moisés tinha a possibilidade de eliminar o problema definitivamente das rãs. Ele diz amanhã. Por que amanhã? Por que amanhã não agora? Porque amanhã a gente começa a dar respostas a Deus e tentamos... Eu acredito que é incredulidade nossa, tá? Tem muitas coisas que tem várias rãs que a gente tem que tirar das nossas vidas e a gente joga para amanhã. Meu querido, é hoje. Hoje é tempo da gente se comprometer com Deus. Hoje é tempo da gente deixar de estar convivendo com o pecado, de estar com aquele pecado de estimação. Hoje, agora, não é amanhã, meu irmão. Temos recebido tantas informações, tanta palavra, tanta cura, tanta restauração, e a gente continua jogando as coisas lá para frente. Amanhã. Temos uma tendência, a gente começa a pensar nisso, e a gente diz, mas é lógico que esse faraó, depois de ter uma praga aqui, por que diz amanhã, sendo que Moisés estava ali agora, ele podia fazer esse milagre naquele momento? Diz, não, vamos deixar uma noite mais as rãs aqui. É ilógico isso. Mas como muitos de nós, é ilógico que tem muitas coisas que a gente deveria ter deixado de lado, mas a gente joga para amanhã. A gente fala para Deus, não amanhã, Senhor, amanhã. Enchemos nossa vida de rã. Sabemos que estamos feridos, que a nossa família está destruída, que o nosso ministério está abalado, e ainda assim a gente continua deixando as coisas para amanhã. Porque amanhã, meu irmão, por que retrasar os sonhos de Deus? Por que retardar os propósitos de Deus na tua vida e na minha vida? Se nós já sabemos o que temos que mudar, nós já sabemos onde temos que ser restaurado, nós já sabemos onde a gente tem que se arrepender. Temos que parar de estar brincando com a santidade de Deus e jogar para amanhã. E começar a mudança hoje. Começar a se consagrar hoje. Para que esperar para amanhã? Para que esperar para amanhã? Talvez amanhã a gente não tenha essa oportunidade de mudança. Talvez amanhã é muito lindo. A gente recebeu uma palavra, e temos tantas informações que a gente sabe que temos que mudar. E somos confrontados, e a palavra nos confronta, e o domingo a palavra me confrontou, e a gente sai daqui, nossa, que palavra abençoada. Só que eu chego em casa e eu continuo vivendo do mesmo jeito que eu estava vivendo, até a gente receber aquela palavra e continuamos vivendo igual. Quer dizer que eu continuo jogando as coisas para amanhã. Temos a verdade, conhecemos a verdade, mas temos que mudar de vida hoje, não amanhã. Temos que deixar esse pecado de estimação hoje, não amanhã. Temos que começar a viver o novo de Deus hoje. É que temos essa tendência de incredulidade. É bom a gente lembrar aquelas coisas que Deus fez na nossa vida. E eu falo, a coluna vertebral de Deuteronômio, lembra, obedece e presta atenção. Se tu vai ler o Deuteronômio, eles estão diante de Cades Barneia, conquistando a terra prometida. Eu já falei isso em outra oportunidade. E Deus traz tudo à memória, tudo aquilo que eles viveram durante o tempo do deserto. Agora eles iam entrar para conquistar. E Deus traz à memória tudo que Deus fez na vida deles. Então lembrar não está errado. É bom. É bom porque quando a gente lembra, faz batalha espiritual. Quando a gente está num momento de crise, nós sabemos o que Deus fez na nossa vida e nós trazemos à memória como Deus nos ajudou a matar aquele gigante. Então, trazer à memória
É uma forma da gente fazer batalha espiritual, de lembrar quem é nosso Deus. Se eu te pergunto de onde Deus te tirou, o que Deus fez na tua vida, tu vai trazer à memória a glória de Deus, e tu vai glorificar Deus naquilo que Ele fez na tua vida, na minha vida. Então isso não está errado. O problema é a gente viver somente no passado, ou a gente viver somente no futuro, e a gente não se compromete no hoje, no agora. E a gente não tem mudança, não temos mudança. Quantas coisas Deus fez já na tua vida, na minha vida. Isso é válido, isso é bom. Mas Deus quer continuar fazendo hoje, agora. Qual é a rã que tu tem que expulsar hoje da tua vida? Ou tu quer viver, ou dormir uma noite mais com a rã? Ou tu quer continuar vivendo com essa rã ali? Que para nós, que nojo, misericórdia, falou. Abrir a panela, sai uma rã. Mas talvez não temos uma rã física, mas temos várias rancinhas espirituais que estão lá atrapalhando e fedendo. E a gente sabe que está ali. E sabe que isso está atrapalhando nossa vida, nosso chamado, nosso propósito para servir a Deus. Nossa adoração para servir a Deus. E a gente está jogando para amanhã. Não, amanhã. Não, meu irmão, acorda. O que está fedendo aí é essa rã que não te deixa avançar, que não te deixa crescer, que não te deixa servir a Deus, porque Deus chamou o povo para servir Ele no deserto. Eu quero que esse povo venha e me sirva. Deixa meu povo sair e me servir. Sim. Então essa rã está atrapalhando o teu serviço a Deus. Está atrapalhando o teu chamado, está atrapalhando a tua adoração, está atrapalhando as tuas finanças, está atrapalhando tantas coisas. Eu estou tipificando uma rã como coisas que estão atrapalhando a nossa vida, e a gente continua tendo a mesma resposta que esse faraó. Amanhã. Meu irmão, não deixe para amanhã, meu irmão. Nós mesmos decidimos quando queremos que essa rã saia, visto que a autoridade estava nas mãos do faraó. Assim que o faraó diga, eu se fosse o faraó, digo, quando tu quer que eu tire essa rã? Agora, já, eu estou por aqui de rã. Mas muitas vezes a gente tem essa resposta amanhã. Sabemos que o faraó tinha um certo orgulho. Ele achava, lembra que eu sempre falo, o homem não cai por ser fraco, e sim acreditar ser forte. Muito de nós, a gente não cai por ser fraco. É porque acreditar que isso não vai me afetar. Uma noite mais com essa rã não vai dar problema. O orgulho não te deixa, o orgulho não nos deixa perceber e entender aquilo que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Nós enchemos nossa vida de rãs, ferimos nossa intimidade com Deus, machucamos nossa família, principalmente nosso relacionamento com Deus, e as rãs estão lá. Então, para que retraçar aquilo que Deus quer fazer? Eu imagino Deus ali, talvez na nossa vida, quando a gente está num tempo de ministração assim, e Deus te confrontou e te deu uma palavra, e tu trouxe a entendimento aquilo que é uma rã. E aí Deus diz, não, hoje eu vou restaurar a vida do João. Hoje eu vou restaurar a vida do meu filho, da minha filha. Hoje, aí Deus, e o que tu quer que eu te faça? Nada, não tem uma resposta. Porque estamos na nossa zona de conforto e não queremos sair daí por medo ao compromisso, e jogamos para amanhã. O orgulho não te deixa reconhecer. O orgulho não nos deixa reconhecer, desculpa, a condição que a gente está. E estamos cegos diante das nossas rãs. Quantas rãs temos aí? Talvez não temos uma peste de rã, mas temos rãzinhas aqui e ali,
que não te está deixando servir a Deus com integridade, que não estão deixando tu adorar a Deus de uma forma sincera, nos dízimos, nas ofertas, em tantas coisas, na nossa santidade, na nossa vida com Deus, na nossa consagração a Deus, na nossa vida de intimidade com Deus. Talvez temos ranzinhas ali, que estão ali, aqui, e a gente diz, essa é tão pequenininha que não vai afetar a minha vida. Meu irmão, são essas que arrebentam com nossas vidas. Aquelas pequenas ranzinhas que estão lá, sabemos que estão ali, e tratamos de esconder ela, mas elas começam a feder, e elas começam a contaminar o nosso ambiente, a nossa vida com Deus, o nosso trabalho, a nossa família, e a ranzinha está ali, e Deus Deus te diz, quando tu queres que eu tire essa rã? Vamos lá, me diz. Amanhã. Só que esse amanhã nunca chega, e chega amanhã, e tu chega para amanhã, e para amanhã, e para amanhã, e esse amanhã continua todos os dias da nossa vida. Passamos 20 anos na presença de Deus, Moisés chegando, imagina Moisés chegando cada dia, te dizendo, quando tu queres que eu tire? Amanhã. E a gente continua lançando lá para frente, algo que deveríamos ter feito já, ou tomado uma decisão anos atrás. E continuamos lutando com a mesma coisa. E continuamos lutando com o mesmo pecado, com a mesma debilidade, com a mesma coisa, anos e anos, empurrando as coisas com a barriga, nos fazendo de faraós, escondendo as rãs, escondendo os pecados, e depois queremos que Deus abençoe nossa vida. Depois queremos que Deus faça um milagre e nos leve a adorar a Deus. Primeiro, meu irmão, tira as rãs, senão não vai fluir. Eu quero que meu povo me sirva, deixa meu povo servir. Quantas rãs estão afetando a nossa vida? Josué capítulo 3, versículo 5 diz Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. A santificação era imediata, era agora. Santifica-te agora, limpa-te agora, e amanhã vem a promessa. Mas tinha uma atitude de hoje. Tem algo que é agora. Santifica-te, não é se tu pode, se talvez tu tem tempo, santifica-te ou lava-te. Não, santifica-te. Tem uma ação, é ali, agora, um imperativo, hoje. E a promessa vem para amanhã. Deus vai fazer maravilha, tem uma unção e uma promessa. Tem uma graça de Deus e uma promessa. Para nós conquistar muitas coisas que Deus tem para nós, a gente tem que tirar as ranzinhas. A gente tem que se santificar. A gente tem que viver uma vida pura, santificada diante de Deus. E onde começa isso? Começa aqui, em nós mesmos. Quando tu queres que essa rã saia? Quando tu queres ser purificado? O primeiro passo para a conquista, durante esse momento do povo, começava neles. Quando Josué fala para eles isso, santifica-te, e amanhã verás maravilhas. Ou seja, tem uma coisa que nós temos que fazer para que Deus faça. Nós fazemos aquilo que é natural e Deus faz o que é sobrenatural. E o meu natural é me posicionar diante das rãs. O meu natural é me posicionar e me santificar com Deus. E viver uma vida consagrada diante de Deus. Eu viver uma vida alinhada com Deus. E viver uma vida na palavra de Deus. E isso é me santificar, me limpar, me lavar. E verei maravilhas. Então tem uma ação e tem uma promessa. A gente não vai ver maravilhas cheios de rãs. A gente não vai ver maravilhas se a gente não se santifica. A gente não vai ver maravilhas se a gente não tem uma atitude diante de Deus. Para começar uma vida santa, não é esperar que eu esteja melhor espiritualmente. Não, quando eu melhor espiritualmente. Não. Começa agora. Agora. É o primeiro passo. Santifica-te.
e verás maravilhas. Não é verás maravilhas e depois santifica-te. Tem pessoas que querem ver as coisas do contrário. Não, quando eu estiver bem espiritualmente. Não, agora sim. Quando Deus me abençoar, aí sim eu vou me consagrar a Deus. Eu vou me alinhar com Deus. Não, meu irmão, começa na santificação. Não é na bênção primeiro, é santifica-te e verás maravilha. Não é ver maravilha para me santificar. As rãs. Talvez amanhã, meu irmão, a gente não tenha tempo, não tenhamos a oportunidade. É hoje. Nós não sabemos. Talvez hoje é tempo de se reconciliar com Deus. Talvez, desculpa. Talvez hoje é tempo de se arrepender. Talvez hoje é tempo de abrir o armário e tirar aquela rancinha que está ali. E sabemos que a rancinha está ali. Que amanhã. Não, meu irmão. Talvez amanhã a gente não vai ter tempo. Talvez é hoje que a gente tem que pedir perdão para alguém. Vou deixar para amanhã. Deixa os planetas se alinharem. Depois do ninho que está vindo aí. Depois desse ninho. Não, meu irmão. Agora, hoje. Tem que pedir perdão para quem hoje? Agora. Tem que falar com alguém hoje, agora. Tem que se alinhar com Deus hoje. Tem que pedir perdão hoje, se arrepender hoje, se reconciliar com Deus hoje. Restituir algo hoje, agora. Se temos pecado para deixar, é hoje. É agora. Se temos que falar para Deus, Senhor, eu quero uma vida nova contigo, não é amanhã, é hoje. Santifica-te e verás maravilhas. Agora, hoje, o que temos para reconciliar com Deus hoje? Uma vida nova com Deus não começa amanhã, começa agora. Essa noite, nesse momento. Quando a gente aceitamos o Evangelho de Cristo, que é para salvação, tu diz, agora eu aceito esse Evangelho. É o poder de Deus para minha salvação, é agora, não é amanhã. Eis que te mando que sejas forte e corajoso. Não temas, porque eu estarei contigo, onde quer que tu fosses. Não diz, que eu te mando que talvez se tu quiser algum dia, quando tu possas, tu seja. Não, é agora. É hoje. É o presente. É nesse momento. Não é para amanhã. Faz hoje. Eu sei que a vida com Deus é um processo. Tem muitas coisas que a gente precisa, um processo de deixar, de abandonar. Mas tudo tem um começo. E esse começo tem que ser agora. Quantos tem uma palavra, promessa de Deus aqui? Levanta a mão. Nossa, o resto não tem nada, promessa. Não tem promessa. O resto um fiasco de promessa. Não, meu irmão. Temos 8.863 promessas na Bíblia. Eu já falei isso 400.000 vezes. Só que a gente não se posiciona. A gente continua deixando para amanhã. Sabe por que tu não sabe que tu tem promessa? Porque tu nunca te comprometeu com Deus de ler as Escrituras. Tu sabe por que tu não sabe que não tem promessas? Porque tu não tem um compromisso de realmente te alinhar com Deus. Estás deixando para amanhã e continua sendo para amanhã e para amanhã e para amanhã. E não é amanhã, é agora. É uma atitude que tu precisas ter. Começa agora. Com respeito ao nosso chamado, ao serviço a Deus. O texto começa para saber. Não é agora agora, já. Não, vou ver se faço algum curso. Sim, é bom fazer curso. É bom se preparar para Deus. É bom com certeza se preparar. Mas no teu coração começa agora. Naquele momento que Davi foi ungido, foi naquele momento Deus mudou aquele destino dele. Não foi quando matou Golias. Foi no momento que ele foi ungido. Deus mudou o seu destino. Foi naquele momento. Tem momentos que Deus está preparando para nós
Agora eu sei que tem pessoas que têm uma dificuldade de escutar a verdade de Deus. Sabe por quê? Porque estamos atrás de muitas fábulas, pensamentos, ideias e coisas bonitas que agradam o nosso coração. Então por isso a gente vai deixando para amanhã várias coisas, porque a gente não tem um compromisso com Deus. Gostaria que a gente pudesse abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Eu vou falar que nem o pastor, eu vou usar só os 30 minutos. 1 Timóteo 1,3 diz: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Efésios. Está falando para Timóteo, um jovem pastor, tá? Para que amolestares acerca das pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem de fábulas, genealogias, enfim, que antes promovem discussões do que o serviço a Deus na fé. Tu sabe qual é o nosso maior problema, que a gente deixa só para amanhã? Porque estamos tão ocupados com tantas coisas que não é o reino de Deus, e estamos tão preocupados com tantas coisinhas que estão permanentemente afetando nossa vida e nossa fé, nossa vida. Estamos escutando tantas ideias e youtuber e influencer e pensamentinhos e instagramzinhos, e que estamos ocupando tanto tempo naquilo que esquecemos daquilo que realmente faz a diferença na minha vida. E estamos tão ocupados, e a gente está deixando para amanhã. Sabe por quê? Porque meu povo perece por falta de conhecimento. Tem uma exortação aqui, que prestem atenção a essas doutrinas que traz confusão e disputa, diz o texto. Quantos dos que estamos aqui temos deixado coisas para amanhã, porque temos escutado outros pensamentos, outras ideias, que talvez não é verdade, que é verdade, que isso, que aquilo, que o outro, e a gente começa a ter uma confusão na nossa fé. E tem muita gente aqui que eu sei, eu imagino, que tem lutado com sua fé, que tem lutado com essas, será mesmo que é tão assim? Que eu estou que me arrepender mesmo? Será mesmo que eu estou que viver uma vida de santidade? Tem uma confusão de a gente estar escutando tantas coisinhas daqui e de lá, e deixamos de escutar aquilo que realmente faz a diferença na minha vida, porque estamos tão ocupados com tantas coisas. Fábulas, genealogias. Hoje não temos fábulas de genealogia, mas aqui está falando dessa genealogia daqueles judaizantes que falavam assim: tu para acreditar em Jesus, tá bom que tu acredita em Jesus, mas tu não precisa se circuncidar, ou tu tens que te circuncidar. Então essa genealogia que ele está falando, daquela circuncisão, talvez esse tipo de coisas estavam minando a cabeça dele, e eles não conseguiam se direcionar em Jesus, focar em Jesus, como hoje. Temos tantas coisinhas no dia a dia que atrapalham nossa caminhada, que estamos confusos, e a gente deixa para amanhã. E deixamos para amanhã, porque talvez não é bem assim como o pastor falou. Não, pode ser diferente. Talvez. Tu sabe que esse tipo de coisas levam à expansão da apostasia. Sabe o que é apostasia ou não? Alguém sabe o que é apostasia? Oi? Abandonar a fé. Tem muitas dessas coisas que levam o povo à apostasia, a abandonar a sua fé. Porque estamos sendo minados de ideias, de pensamentos, deixamos para amanhã, não temos compromisso, e quando a gente quer ver, a gente apostador. Abandonou a nossa fé, porque começamos a negociar com a fé, negociar com a verdade, escutando uma coisa e outra, e a gente se confunde, e a gente começa a relevar. Não, essa ranzinha pode deixar aqui, essa vamos deixar aqui, sabe, não faz problema que tem aqui, essa ranzinha, e esse pecadinho também não é tanto assim, não vou ser tão radical,
Tá aqui, ó, vamos deixar essa ranzinha aqui. Não vou ser tão assim, santo. Vamos deixar a outra ranzinha assim. Então, não sou você tão crente. Aquela ranzinha ali não vai me atrapalhar. Quando a gente quer ver, está apostatando, porque estamos cheios de rã. Por escutar confusões. Cuidado com as doutrinas diferentes, fala a Bíblia. Que ninguém ensine outra doutrina, fala Gálatas, que não seja... que se ensina outra doutrina é anátema, criado para destruição. Cuidado com essas coisas, essas coisinhas que estão trazendo informação de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nós nos últimos tempos, 64 a 67 aproximadamente, estamos escrevendo esse livro, depois de Cristo, tá? Nos últimos tempos, alguns apostatarão da sua fé, obedecendo espíritos enganadores e ensinos de demônios. Versículo 2: pela hipocrisia do que falam mentiras e que têm cauterizada a sua própria consciência. A gente está se deixando levar pelas influências de faraós, com ideias, pensamentos, filosofias. Estamos minando nossa vida, nossa casa de rãs. E estamos seguindo doutrinas que agradam o meu coração. Não, Deus não é tão radical assim. O pessoal da aliança é muito radical, muito religioso. Eu sou contra a religiosidade, meu irmão. Religiosidade é leis impostas pelos homens. Isso aí eu sou totalmente contra, porque a religiosidade te deixa preso. Ela te deixa, te aprisiona. Mas o relacionamento com Deus te dá liberdade. Uma coisa é religiosidade, outra coisa é intimidade com Deus. Agora, quando a gente entra em essas... vão chegar tempos que as pessoas não vão conseguir escutar a sã doutrina. Diz a palavra de Deus, sim ou não? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Por haverá tempos em que não suportarão as doutrinas, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a própria cobiça, porque tem como que sentindo coceira nos ouvidos. Capítulo 4, versículo 2 Timóteo 4, 4. E se recusarão de dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio com todas essas coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, e cumpre cabalmente o teu ministério. Está falando isso para um jovem pastor que está em Efésios diante de uma confusão. Ideias, pensamentos, filosofias, a deusa Diana lá sendo padroeira do lugar. E Paulo está dizendo para ele, cuidado. Cuidado, em outras palavras, Paulo está dizendo, cuidado com essas fábulas que estão te levando a uma confusão espiritual. E tu podes apostatar, pode abandonar a tua fé, porque as pessoas não estão querendo escutar a verdade de Deus. Estão escutando, sabe o quê? Estão escutando aquilo que agrada o seu coração. Então, continua com as rãs, que tua vida continua bem. Continua desse jeito que vai tudo maravilhosamente lindo. Isso que Paulo está advertindo aqui. Cuidado. Não deixes para amanhã, meu irmão. Cuidado com essas ideias e esses pensamentos que estão agradando o teu coração e não te deixam entender que tem que abrir o armário e tirar a ranzinha. Ah, sim, Deus não é tudo isso não é tão forte assim. Deus é amor. Deus é amor, e como Deus é amor, a minha vida pode continuar, porque Deus me ama, e Deus me ama assim como eu sou. Não! Deus te ama do jeito que a palavra de Deus diz que Ele te ama sim. O amor de Deus é incondicional, mas tem promessas de Deus que tem condições. Santifica-te, e amanhã tu verás maravilhas. Não para.
passes uma noite mais com a Hans. Fala para Deus o que tu queres que Deus faça hoje. Essas passagens que eu li agora falam dos postreiros tempos na época de Jesus, de Timóteo. Os postreiros tempos talvez pode ser esses momentos que estamos vivendo hoje. Quantas fábulas, quantas ideias, quantas religiões, quantos pensamentos, quantos coach, e quanto isso, e quantas pessoas querendo amaciar o nosso coraçãozinho. E se tu vai ver algumas igrejas, eles se especializam em algumas coisas do caráter de Deus. E algumas coisinhas do caráter de Deus. Tem igrejas que são muito simplistas. Entende a palavra simplista? Simplista, simples. Sem muita substância, como fala o pessoal do norte. Sem muita fibra, sem músculo. Mensagem gelatinosa, agradável, gostoso de escutar. É maravilhoso escutar isso. É aquilo que as pessoas querem escutar. Que agrada o coração, o ego. Não, e tu vai ser o abençoado. Armani, Audi, uma mansão, Rolex todos os dias. É maravilhoso escutar isso de Deus. E eu creio que Deus pode nos dar isso, que Deus vai nos dar isso. Mas não é o objetivo. Coisas que promete Jesus é salvação. E quantas igrejas estão falando sobre salvação, arrependimento, temor de Deus? Vive uma vida de santidade. Não, mas as igrejas simplistas, elas são assim. Continua com as rãs. Continua. Uma rãzinha. E vai fazer uma rãzinha ali? Eu tenho um sapo lá em casa. Não é meu, né? Ele aparece lá. Ele tem até nome. Já deram um nome para ele. Se chama Jacinto. Porque é um sapo que escuta espanhol. Jacinto, em português seria Jacinto. Mas a gente chama ele de Jacinto. É um sapão desse tamanho assim. Não, vamos diminuir o sapo. Ele está ali. Ele aparece de vez em quando, come alguma aranha, alguma coisinha, ele está lá na volta. Então estamos deixando ele. Mas onde apareça mais de um Jacinto. Querido, paremos com brincar com a santidade de Deus. Tem igrejas que se especializam em um só tema. Uns se especializam na fé, outros se especializam em pensamento positivo. Outros como ser próspero, outros como ser um guerreiro exitoso. Tu quer ser um guerreiro exitoso nas mãos de Jesus? É desse jeito. Mas para tu conhecer o tudo de Deus, tu vai ter que ir em várias igrejas, porque um fala só uma coisa, outro fala só de uma coisa, mas o tudo de Deus. Agora, uma igreja que traz a mensagem de Cristo, ela tem algumas características. Ela não é simplista. É uma mensagem profunda que vai ao coração, mas que traz uma transformação. O evangelho de Jesus, ele não está para amaciar, para ser uma massagem, que estávamos falando de massagem hoje, né? Hoje eu não vou falar esses comentários, aqueles que estavam lá. Estávamos falando sobre algumas massagens. Quem não estava está ficando. Mas enfim, falando sobre algumas massagens, né? O evangelho de Cristo não está para massagear teu ego. Jesus Cristo não foi muito popular, sabia? Porque não era muito popularzão. A igreja de Cristo verdadeira não está para massagear teu ego. Está para trazer uma confrontação e uma transformação. O evangelho tem que trazer uma transformação. Quando chega o evangelho, não é para amanhã. Quando chega o evangelho na minha vida, é hoje que eu tenho que tirar essas rãs daqui. Isso está atrapalhando minha vida, está fedendo. Talvez eu não estou vendo, mas sei que está lá e está fedendo. A rã está fedendo ali, eu tenho que tirar isso. Não posso continuar brincando de ser crente, meu irmão. Nada de amanhã. Uma igreja que prega o evangelho não é uma igreja popular. Não é popular, não é daquelas igrejas mais popular. Muitas vezes Jesus falou até por parábolas, tá? Só para que algum deles possam entender, outros não entendiam nada. Não é igreja popular. A igreja de Cristo, ela tem que discernir entre a verdade e a mentira.
Desculpa. A igreja de Cristo tem que discernir se aquele cheirinho é de rã ou não. A igreja de Cristo, ou seja, tu e eu, temos que discernir o que está impedindo de a gente servir a Deus. Nós precisamos discernir. Quanto mais intimidade, mais discernimento tu temos com Deus. Uma igreja simplista, ele amacia teu coraçãozinho para que tu fique contente com aquilo que tu sai feliz daqui, pensamento positivo. Mas a igreja verdadeira, ela vai te confrontar para que tu possas mudar de vida. E é um compromisso que nós temos como ministro de Deus, é trazer a verdade para a tua vida. E tu tem que ter uma transformação. Se o evangelho não traz uma transformação na tua vida, alguma coisa está errada, tem alguma rã por ali, meu. A mensagem da cruz, ela não é popular, não amacia nosso ego. A mensagem da cruz, pega a tua cruz, me segue. Não, eu quero te seguir, mas sem cruz. E tem algum aí que fala, a minha cruz é minha sogra, a minha cruz é meu pastor. Não, tem gente que coloca... Meu irmão, menos. Eu não sei o que é tua cruz, mas muitas vezes nossa cruz somos nós mesmos, meu irmão. Nossos pecados, nossa falta de renúncia, enchendo nossas caças de rã. Queremos que Deus abençoe nossa vida e nós sabemos que tem coisas que precisamos tirar, mas ainda estão lá. E brincamos com a santidade de Deus. Nós precisamos muitas vezes de uma confrontação. O confronto vai trazer uma mudança, vai trazer uma reação. Tem que trazer uma reação na nossa vida. O evangelho tem que trazer uma reação. A gente não pode continuar vivendo do mesmo jeito. Desculpa. Precisamos recuperar. E já estou terminando de verdade. Precisamos recuperar na nossa vida aquela palavra que transmite espiritualidade e vida. O que significa isso? Me leva aos pés de Cristo e me transforma no testemunho, a minha vida. Precisamos recuperar isso. Não é somente o oba-oba, ai que lindo, que feliz, e o louvor maravilhoso. Nós precisamos recuperar aquela igreja que vai trazer o conhecimento aonde está a rã e para tu tirar essa rã daí. Ser íntimo com Deus, mas ter uma mudança. É maravilhoso quando a gente tem uma palavra assim que nos motiva, fantástico. E não estou dizendo que não seja assim, mas não é só isso. Se a gente se acostuma a isso, estamos cheios de rãs, as rãs estão lá, a gente não consegue fazer aquilo que Deus nos manda fazer, deixamos as coisas para amanhã, porque estamos confusos, porque não estamos escutando a verdade, não estamos vivendo aquilo que Deus quer para a minha vida, e eu não estou tendo um testemunho de vida. Eu falo que sou crente, eu vou na igreja, eu tenho uma assistência, eu conheço das Escrituras, mas não vivo. O que adianta isso? É continuar uma noite mais com a rã, sabendo que está lá, mas eu não tiro ela de lá. E quando Deus me diz, quando tu queres que eu tire essa rã? A gente continua dando a mesma resposta. Amanhã. Precisamos que a palavra nos leve ao Redentor. Uma igreja que realmente te leve ao Redentor. Aquilo que Jesus fez na tua vida e na minha vida. O Evangelho precisa nos levar a Cristo. A Ele crucificado e aquilo que Ele fez na cruz por mim e por ti. E a gente tem que reconhecer isso, viver uma vida de santidade em compromisso com Deus por aquilo que Jesus fez. Não viver uma vida, eu sou crente, e encho minha boca de crente, de que eu sou crente, mas minha vida não está vivendo isso. Eu não estou refletindo isso. Estou cheio de rã. A palavra de Deus tem que trazer
não o foco em quem traz a mensagem, senão em quem é a mensagem. Muitos de nós estamos tratando, sabe o que? De aparecer. Quando quem tem que aparecer, meu irmão, é Jesus Cristo. Na tua vida e na minha vida. Quem tem que aparecer é Jesus. Ele tem que ser o reflexo na tua vida. Não é do jeito do pastor, não é do jeito do missionário. Não, é do jeito de Deus. E tu tem que viver a vida de Deus. E deixar de estar aparentando ser um crente se tu não está vivendo os crentes. Uma vida cristã. A gente precisa estar conectado com a fonte, que é Cristo Jesus. Tu está conectado com a fonte? O Evangelho precisa exaltar a Jesus. A tua vida precisa exaltar a Jesus, não a ti, não a mim, não aquilo que Deus me deu, não aquilo que eu aparento, não aquilo que eu tenho, não o meu status, a minha aparência, não, a Jesus. A tua vida está refletindo Jesus? Estamos exaltando a Jesus? Viver uma vida do Evangelho diferente, irmão. Deixar de estar brincando com ser cristão. Deixar de viver uma vida correndo atrás de likes, de aceitação de pessoas. Quando Deus ainda diz: ó, o que tu queres que eu faça? Quando tu queres tirar essa rã? E a gente está tão preocupado com o nosso ego, meu irmão, com nossa aparência, com nossa vida, com o meu eu. Não consigo ampliar a visão, não consigo ver o reino na minha vida. Precisamos voltar ao evangelho genuíno. Aquele evangelho que não tinha muitas... Tu sabe que teve doutrinas que começaram na Latinoamérica em 1980, mais ou menos. A gente perdeu o foco de muitas coisas para encher nosso ego. 1950 começou nos Estados Unidos aquela doutrina de preencher o ego. 80 chega na Latinoamérica para preencher nosso ego. E começamos a encher nossa casa de rã. E começamos a encher nossas casas de aparências. E a minha vida não tem se quebrantado diante de Deus. Se deixou de falar aquilo que fazia a diferença. Santifica-te, e amanhã tu verás maravilhas. Arrepende-te. Vive uma vida de santidade. Vive uma vida de temor de Deus. Te alinha, deixa o pecado, deixa o pecado de lado, começa a viver uma vida direcionada por Deus. Mas que o povo não vai gostar de mim, que não goste. Que te chame do que for. Mas eu quero que Jesus olhe para mim e diga: não, realmente esse cara está fazendo toda a diferença. O que tu queres de Deus hoje? Fica de pé. Eu não sei se tu está escondendo alguma rã por aí. Eu não sei se tu queria uma mensagem hoje gelatinosa e agradável ao teu coração. Perdão. Eu não sei o que tu querias de Deus hoje. Mas eu quero trazer hoje um entendimento na tua vida. Quando tu queres que Deus tire de ti essa rã? Quando tu queres deixar esse pecado? Quando tu queres te arrepender?
Quando tu vai viver uma vida alinhada com Deus? Quando? Quando tu vai te reconciliar com Deus? Quando? Qual vai ser tua resposta hoje para Deus? Será que eu estou buscando fazer massagem no meu ego? E querendo que Deus faça tudo aquilo que eu quero? Ou será que é momento de eu falar para Deus: Senhor, faz aquilo que é tua vontade em mim? Eu não sei, meu irmão. Eu quero que tu recapacites hoje, que tu penses hoje. Vamos deixar de brincar de ser crente. Vamos deixar de brincar com a santidade de Deus. Vamos expulsar essas rãs das nossas vidas. Vamos nos arrepender se temos que nos arrepender. Vamos pedir perdão se temos que pedir perdão. Vamos nos reconciliar se temos que nos reconciliar com alguém, com Deus, não sei. Vamos falar para Deus o que tu queres da tua vida. Que não seja um momento que a nossa resposta seja amanhã e continuemos deixando isso para amanhã e para amanhã e para amanhã, porque a mensagem não me agradou, porque o pastor não me agradou, porque não era o que eu queria, porque não era como eu queria que fosse esse evangelho, porque me prometeram um evangelho que não ia sofrer mais. Meu irmão, para com isso. Para com essas mensagens simplistas, gelatinosas, que agradam somente o teu coração. É momento de se arrepender. É momento de pedir perdão. É do momento de santificar. É um momento de viver uma vida consagrada a Deus. É momento de viver uma vida de temor de Deus.